Você tá chamando Luciano Sabará de Satanás? Tô. Até Pedro foi chamado de Satanás. Vamos dar uma olhadinha? Não sei se você lembra, mas o Messias ele nunca se assumiu como Messias ali para os seus discípulos, que viriam ser os apóstolos. Um dia ele perguntou: quem que vocês acham que eu sou? E aí Pedro virou e falou, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Simão, aqui ele falou: tu é o Messias, o filho de Elohim vivo. Aí ele falou: bem-aventurado é tu. Tu quem? Pedro. Olha lá, Pedro. Bem-aventurado é tu, Pedro, filho de Jonas. Porque não revelou carne e sangue, mas foi o Pai que está no céu. Quer dizer, ele recebeu ali uma revelação. Ele conseguiu entender que o Messias era de fato o Messias, que aquele homem que estava na frente dele era filho do Deus vivo. Poucos parágrafos depois, o mesmo Pedro foi chamado de Satanás. Ele quem? O Messias, né? Porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Por quê? Aí, ó. Porque não compreende as coisas que são de Elohim, mas só as que são dos homens. Poxa, ele tinha acabado de receber um elogio daquele ali, que balde de água fria que foi, né? Todo mundo pode estar passando por isso, passando um ensino errado, principalmente quando a pessoa está vindo de uma narrativa já da religião, que já determina o que a pessoa tem que acreditar, ela só precisa ler no texto para achar aquilo que está sendo dito. Vamos dar uma olhada no que o Suriá está dizendo aí. Subirá, né? Eu não sei o nome dele, eu não conheço o passado dele, não me interessa, tá? Um amigo me enviou esse vídeo hoje e eu achei interessante contra-argumentar o que ele está dizendo aqui, tá bem? Cristãos. Então eu quero começar por 1 Timóteo capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 até o 5. O texto sagrado diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, quero destacar mentiras aqui, e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Então, diferente daqueles que falam mentira, a Bíblia está falando dos que conhecem a verdade. Esses, a Bíblia diz, deveriam receber com gratidão os alimentos que Deus criou para serem recebidos dessa forma. E no final, Paulo diz assim: pois tudo que Deus criou é bom e, se recebido com gratidão, outras versões diz ações de graças, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Para que a gente entenda essa discussão que se tornou... Bom, vamos lá ler a gente o que está dizendo lá no texto que ele falou, né? Primeiro a gente tem que entender quem que Timóteo estava dizendo, né? Ele leu o capítulo 4, ele já começou a ler o capítulo 4, né? Isso aqui é uma carta. Uma carta você lê do começo ao fim. E ainda assim, quando você lê uma carta do começo ao fim, quando você recebe uma carta, você não vai para o meio da carta, né? Você vai do começo ao fim. E ainda assim, quando recebe essa carta, você faz parte do contexto do qual essa carta foi enviada. Quem te mandou essa carta te mandou com um objetivo específico. Ele te conhece e sabe por que está mandando essa carta. Então vamos ver, pelo menos um capítulo antes do que ele está dizendo. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja ser um líder de uma congregação, né? Aqui está como essa palavra, bom, enfim, né? Outra palavra que essas palavras foram completamente destruídas, corrompidas pela religião, então não dá mais para seguir isso, porque quando você lê isso, né? Lê isso ou qualquer outra coisa, né? Padre, não tem mais jeito, não tem como você não vir na sua mente já aquilo que já está disponível. Né? Apóstolo é uma coisa que você já concebeu, já está concebido. A religião já entregou para você, acabou. Você já entende o que significa apóstolo, e apóstolo é uma palavra qualquer, como é, 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 se você recebe alguma coisa lá na, em Israel, né, a palavra com que vão te, né, pessoa, o entregador, né, que ele é chamado por uma palavra que é exatamente a palavra que é chamada os emissários, né, no caso os apóstolos, né, ele é um emissário, ele é um enviado, né, então quando você recebe alguma coisa, é um entregador de pizza, né, você vai receber do entregador de pizza, a palavra que se usa é exatamente a mesma palavra que é usada para os emissários aqui no caso, né, os
os apóstolos. Mas, enfim, eu nem sei porque eu fui falar esse negócio hebraico. Vamos direto para aqui. Então está falando que convém que ele seja irrepreensível. Tá? Então está dando toda uma orientação para você entender como é que você pode ser líder de uma congregação. Né? Ele não pode ser um neófito, quer dizer, um novo na fé. Ele tem que ser, não pode se ensoberbecer, para que ele não caia na condenação do diabo. E aí vamos lá para o próximo capítulo. Aqui está dizendo o que é para ser um líder de uma congregação. Vamos lá para o próximo capítulo. Mas o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Eu vou falar um pouco mais sobre apostasia, né? O que é apostasia, né? Largar a fé no Messias. Né? Não é sair da sua igreja, não, mas eu vou falar um pouco sobre isso, não hoje. Dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. O que é uma doutrina de demônios, se não uma doutrina diferente daquela que o Messias trouxe para você? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha só, eu não posso falar que Subirá está falando por Satanás, mas ele pode falar que quem está falando o que eu falo, que não é a liberdade total para comer o que você quiser, você pode comer seu cachorro, pode comer uma carne humana, né? Ou pode comer qualquer coisa. Né? Não, é só porco, né? Eu vou contextualizar um pouco mais para frente. Proibindo o casamento. Olha só, nos últimos dias, vai haver apostatação da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E aqui fala que nos últimos dias vai ser proibido o casamento. Alguém está com casamento proibido aí? Alguém está com algum problema para casar? Não, né? Ordenando a abstinência dos alimentos. Poxa, só isso que aconteceu então. Então parece que a gente não chegou nos últimos dias, né? Os últimos dias pelo que eu entendi aqui, é tudo isso aqui. É tudo isso aqui. Me fala, alguém já escutou falar que a gente tem que diminuir o número de pessoas que estão na Terra? Alguém já falou que você não pode comer ruminantes? Olha, os animais que são permitidos a gente comer são só os ruminantes com patas fendidas. Ruminantes com patas fendidas. Não pode ser o coelho, porque coelho é ruminante, mas não tem pata fendida. Não pode ser porco, porque porco tem pata fendida, mas não é ruminante. Somente os ruminantes. Já ouviu falar que os ruminantes eles estão causando aquecimento global? Já ouviu falar que isso é por causa da quantidade de pessoas que vivem na Terra? A única forma de você diminuir a quantidade de pessoas é proibindo o casamento. Isso ainda não chegou. Ainda não chegou o momento que vão proibir que você coma aquilo que foi de fato criado pelo Criador para ser recebido com ações de graças. O que são ações de graças? Você sabe que são ações de graça? É só você comer e falar, graças a Deus. É isso aí que são. É ser recebido. Quer dizer, o Criador criou o porco para você comer e falar, graças a Deus, esse bacon. É isso? Pelo menos é isso que está querendo dizer o Suriá ao longo desse vídeo. Ações de graças deve te levar, não sei, hein, eu não vou falar aqui, né? Deve te levar, né? Se o Criador criou para ser recebido com ações de graça, me parece que tem alguma coisa relativo a sacrifícios no templo. Me parece, hein? É só uma dica, tá? Não sei, hein? Você sabe que são ações de graças? Eu não vou te ensinar. Quem vai aprender, quem vai te ensinar é a própria Bíblia. Vai lá no começo. Gênesis 1, capítulo 1. Vamos continuar vendo o que ele está falando aqui. Tornou tão forte desde os primeiros dias da Igreja de Cristo, né? Percebemos isso no livro de Atos, nas epístolas, e é um assunto polêmico que se estende até os dias de hoje. Nós primeiro precisamos estabelecer um pano de fundo, um certo background, e para que a gente entenda essa discussão sobre proibição de alimentos, né? Que seria utilizada por esses espíritos enganadores, por gente que está apostatando da fé, né? Por gente que obedece ensinos de demônios, né? A hipocrisia de gente que fala mentiras, nenhum desses... Por gente que proíbe casamento, cadê? Perspectiva nenhuma como algo positivo, muito pelo contrário. Então a Bíblia está falando que essas pessoas exigem abstinências de alimentos que não só Deus não exigiu, como ele criou para que nós recebêssemos com ações de graças. Então vamos... Exigir abstinência de alimentos. Primeiro você tem que entender o que é alimento. Por isso você tem que começar lá em Gênesis capítulo 1. Aquilo que o Criador fez e entregou como alimento, aquilo é alimento.
todos os textos que ele vai citar aqui, vai ser bom demais. Ele vai citar aqui o Messias, que vai considerar tudo puro, todos os alimentos puros. Vamos pegar o contexto do Messias ali, vamos ver o que o Messias está falando. Mas ele vai citar aqui, eu vou puxar o texto e a gente lê junto. Vamos tentar entender aonde começa isso tudo. No Antigo Testamento, nós temos um capítulo inteiro no livro de Levítico, do versículo 1 até o versículo 46. Parece que vai começar bem. A respeito dos alimentos proibidos. Parece que ele vai falar da Torá, né? Peixes, aves e insetos que poderiam ser consumidos como alimento e quais aqueles que não poderiam. Bom, para não me estender... Insetos, só para lembrar, tá? São só insetos saltitantes, tá? Muito específicos, são insetos que têm as patas, que são acima do... Eu esqueci como que fala, acho que é acima do tronco, uma coisa assim. E que eles usam as patas para pular. E aí depois ainda fala quais são os tipos, que é muito difícil a gente saber exatamente quais são os tipos, né? Alguns dizem que são os gafanhotos e os grilos, mas ainda assim são 4 espécies que tem ali, específicas, que a gente, pelos nomes que tem lá, não dá pra gente saber hoje quais são, porque foi uma coisa escrita milhares de anos atrás. Lendo toda essa lista de Levítico 11, eu quero ler pelo menos Deuteronômio 14, 5 versículos, do 3 ao 8, que traz um resumo. Ele diz assim, não comam coisa... Eu gosto quando a pessoa dá essa coçadinha no nariz. Eu gosto aqui, ó. Eu quero ler pelo menos Deuteronômio 14. Ó, coçadinha do nariz. O cara tá incomodado. Mas não vou dar uma de metaforando aqui, não. 5 versículos, do 3 ao 8, que traz um resumo. Ele diz assim, não comam coisa alguma abominável. São esses animais que vocês podem comer. Aqui era o sinal positivo. O boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em 2 e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou têm a unha fendida, vocês não podem comer o cabelo, a lebre, o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina. Será impuro para vocês. Desses, vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Aliás, alimento impuro não era só os animais restringidos especificamente, né? Mas também essa questão do animal encontrado morto. Em Levítico 22, 8, nós lemos, do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado por outro animal, não comerá, para não se contaminar com isso. Eu sou o Senhor. Então, é esse pano de fundo que vai nos ajudar a entender o dilema do apóstolo Pedro. Quando em Atos capítulo 10, a palavra de Deus nos fala a respeito de Pedro na cidade de Jope, e o texto sagrado diz assim, no dia seguinte, eu vou ler Atos 10, de 9 a 16, no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço, por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto ele preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pedro está aguardando a preparação da comida lá no terraço, em oração, e nesse momento ele tem um êxtase, uma visão. A Bíblia diz, viu o céu aberto, e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado da terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo, preste atenção na expressão, todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Então Pedro está tendo uma visão de Deus. Todo tipo de animal é apresentado. A voz diz, levante, mate, coma. E de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca, observe nunca, comi nada, ênfase também aqui para nada, impuro na minha vida. Ele está falando das restrições da lei de Moisés. Ele diz assim, pela segunda vez a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Muitos usam esse texto de Pedro para tentar dizer a partir desse texto que Deus purificou todos os alimentos. Na verdade, o que aconteceu com Pedro foi que Deus fez uso de uma alegoria para que Pedro entendesse uma outra verdade. Pedro teria um grande preconceito, uma grande dificuldade de pregar o evangelho aos gentios, que pela própria lei eram considerados impuros. E Deus está dizendo, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então Deus usa um exemplo. Então, nesse momento, nós não temos ainda nenhuma definição de mudança doutrinária a respeito da questão dos alimentos. A não ser um Pedro que, chocado com a visão, diz, não, eu nunca fiz isso. É quase como se ele dissesse para Deus, nem o Senhor vai me fazer desobedecer a lei. E a palavra de Deus, né, nos mostra que houve uma insistência da parte de Deus. Aquilo se repetiu por 3 vezes. Vamos imaginar que Pedro foi pego desprevenido na primeira, na segunda ele já teve tempo de repensar, mas ele continua dizendo não para Deus na terceira. Bom, vamos pular esse texto, que sozinho não serve para uma base doutrinária. Não vamos pular não. Não vamos pular não. Vamos falar desse texto sim. Vamos ler os textos. Vamos ler esse texto. Vamos lá. Aconteceu 3 vezes. Obrigado por você ter citado isso, que aconteceu 3 vezes. E você começou muito bem. Esse texto não serve para o que dizem. Esse texto, exatamente esse texto, serve para uma coisa muito maior. E a gente não pode pular ele, porque ele é muito maior do que uma liberação para você comer o seu bacon. Vamos lá. Ele falou Atos 10. Né? Atos 10 é quando realmente tudo acontece, que ele acabou de descrever, só que ele não aconteceu por 3 vezes, né? Respondendo então, como pode alguém porventura recusar a água? Não é isso não. Pronto, achei aqui, que ele fala aqui 3 vezes, ó. Isso aconteceu por 3 vezes, realmente aconteceu, até ele leu até aí. Vamos ler o resto. Eu não vou ler tudo, mas você pega e leia. Atos 10 e 11, não pode parar no 10, tá? Você vai descendo aqui e você vai vendo
que ele chegam lá, o pessoal que foi enviado por Cornélio, aí ele vai com esse pessoal, tudo mais, aí ele encontra com algumas pessoas e ele fala assim, ó, aqui, deixa eu achar onde ele acha. Achei aqui. E disse-lhes, vós sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se e chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame a outro comum e imundo. Olha só, ele teve a visão e ele disse o que era. O Subirá falou sobre isso, né? Mas eu vou falar mais ainda. Ele disse, ele conta ali, depois ele conta toda essa visão. O Subirá foi sincero aí, falou corretamente, né? Que essa visão, esse capítulo em si, não serve para o que ele está querendo dizer. Porém, ele não contou tudo. O que esse capítulo serve? Esse capítulo serve para confirmar uma coisa. Quer ver o que é? Vamos abrir lá em Oséias, cadê Oséias? Deixa eu dar um find aqui. Oséias, capítulo 2. E ele fala aqui, porque a mãe se prostituiu. A mãe se prostituiu. Aquele que concebeu, houve... tá por aqui. Esse texto é maravilhoso. Naquele dia, diz Yahuá, tu me chamarás meu marido e não mais me chamará meu senhor. Já falei isso aí uma vez, não vou falar de novo. Vamos lá para... Será que é do capítulo 2 mesmo? Vamos colocar aqui, ó. Esse mesmo, ó. E naquele dia, vocês sabem que dia que é, né? Farei por eles aliança com as feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra, e da terra que quebrei o arco, a espada, a guerra, e farei deitar em segurança. Que aliança é essa? Que feras são essas? Por isso que tem que entender tudo desde o começo. Entender que um estrangeiro, até que ele aceitasse viver segundo os mandamentos da Torá, ele era considerado impuro. Ele era considerado répteis, bichos selvagens ou qualquer outra coisa. Né? Até tem aquele texto da mulher cananeia. Vamos achar aqui, vou dar um pause aqui. E esse texto da mulher cananeia é fantástico, ela está em Marcos 7, tá? A mulher, ela vinha correndo atrás do Messias, falando, por favor, por favor, por favor. Aí ele ignorava ela, né? Aí os discípulos viraram e falaram assim, eu abri o texto certo aqui? Eu acho que eu abri o texto errado. Pera. Não, na verdade o texto é o mesmo, né? Porque seria como uma segunda testemunha, né? O Marcos 7 fala exatamente a mesma coisa, não exatamente, né? Fala o que diz em Mateus 15, 28, por volta do 28, né? Eu vou ler tudo. Mas aqui tem poucos detalhes, né? O que aconteceu antes, né? E essa parte que interessa. Ele vai falar a mesma coisa aqui, só que falar sobre não convém tomar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas eu prefiro ler no Mateus 15 porque dá um entendimento muito mais interessante do que estava acontecendo ali, né? Esse é uma mulher cananeia que vivia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ele não respondeu nenhuma palavra. Ele quem? O Messias. O Messias ignorou ela. E os discípulos chegando aos pés dela, rogaram-lhe dizendo, despede-a com que ela vem gritando atrás da gente, essa mulher está enchendo o saco, manda ela embora. Aí ele respondeu, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegando essa mulher adorou a ele, né? E pediu socorro. Aí ele falou assim, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. É a mesma coisa que diz ali no Marcos 7, né? Mas eu quis ler ali para mostrar que o Messias estava ignorando aquela mulher até então. Mas depois ele vai lá e abençoa ela, porque viu fé nela, tá? Mas o que eu quero ressaltar aqui é isso, ó, os cachorrinhos. Essa é a mentalidade do povo de Israel com relação àqueles que não aceitam a Torá. Quando ela vai lá e se prostra diante dele, reconhece, olha só que maravilhoso, ela reconhece o que não está sendo reconhecido lá em Israel, lá em Jerusalém. O povo de Jerusalém não estava reconhecendo ali que na frente deles estava a Torá viva, que é o Messias. É isso que o povo não estava sabendo. Então,
chamar de feras do campo, aves dos céus, répteis da terra, é uma maneira, isso o Subirá falou bem, é uma maneira que o povo de Israel chamava quem não era de Israel. Eram pessoas impuras, assim como os animais impuros. E o que estava acontecendo é que, lá em Atos 10, o Criador deu aquela visão para poder convencer que eles também tinham, convencer os apóstolos, fazer os apóstolos entenderem aquilo que o Messias veio trazer, que a mensagem era para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Aí você vai ter que saber um pouco de história, eu não vou falar tudo aqui, mas eu te dou uma diretriz. As ovelhas perdidas da casa de Israel era o povo que um dia já foi de Israel, já foi parte de Israel e foi espalhado, absorvido, assim como diz em Ezequiel, assim como diz em Jeremias, Isaías, assim como diz no livro de Oséias. Esse povo, e como conta a história, eu estou falando de livros proféticos, mas tem também o livro mais histórico, como conta lá em Reis, acho que Segunda Reis. Quando o reino vai ser dissolvido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, que é o reino, ficou sendo chamado de Reino de Israel, e o Reino do Sul, que ficou sendo chamado Reino de Judá. Esse povo de cima, do Reino do Norte, foi espalhado pelo mundo, assim como já dizia que ia ser. As profecias já diziam como ia ser isso. E eles foram espalhados, eles foram invadidos pela Assíria, a Síria dissolveu eles, espalhou eles para o mundo todo, e é assim que essas pessoas espalhadas pelo mundo todo, que elas foram absorvidas pelas nações, elas se transformaram, entre aspas, aí, um povo gentil, essas eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles só podiam entender isso, só passaram a entender isso, mesmo tendo 3 anos, passaram 3 anos com o Messias, somente aqui em Atos 10 eles foram entender que a pregação era também para esse povo. Veja bem, as pessoas acham que o Messias pregava para gentil. Não tinha gentil ali que pregava. Pode ser que tivesse um ou outro, talvez, né, que provavelmente era um prosélito, isso é, um convertido ao judaísmo. Então, que aquele convertido ao judaísmo aí, que já conhecia a Torá, que você só reconhece o Messias de verdade se você conhece a Torá. É por isso que a igreja faz a religião faz tanta força para esconder das pessoas a Torá. E é assim também que os religiosos, os judeus, fazem tanta força para que as pessoas não tenham acesso a essa informação e não reconheçam no Messias do cristianismo, não reconheçam qual que é o verdadeiro Messias ali dentro. O cristianismo tem o testemunho do Messias e o judaísmo tem o testemunho da Torá. Um sem o outro não é nada. Não adianta achar que tem Torá, porque você não tem Torá se você não consegue reconhecer o Messias ali. Não adianta você achar que você tem Torá se você não tem o Messias. Não adianta ter o Messias se você não conhece a Torá. Porque, como diz o próprio Messias, me amam aqueles que obedecem os meus mandamentos. E quais são esses mandamentos? Ah, mas esses mandamentos são só 2, né? Pelo que diz o cristianismo. Vamos continuar seguindo, senão eu vou ramificando aqui e esse vídeo não acaba nunca. Doutrinária, mas nós precisamos nos questionar o que o Novo Testamento, o que a Nova Aliança ensina. Então a Nova Aliança veio trazendo um tempo de mudanças e reformulações em relação à lei do Antigo Testamento. Em Hebreus, no capítulo 9... Mentira. A única mudança que está muito clara, e ele vai citar aqui mais adiante, depois a gente até vai falar da mudança do sacerdócio, mas só houve, na verdade, acréscimo. Se você for pegar o discurso, né, o famoso discurso do monte, né, não é o discurso do monte, deu branco, como que o cristianismo chama, mas enfim, o Messias estava ali falando no monte com todo o povo, e ele pegava a Torá, citava a Torá e falava, está escrito na Torá isso aqui, e eu te digo mais, quer dizer, o Subirá vai falar isso mais para frente. Eu te digo mais, não é só dessa maneira, vocês têm que entender a amplitude. O Messias ele veio, ele mesmo disse isso, para completar a lei e não para abolir. Isso está escrito em Mateus capítulo 5. Eu fiz aí um vídeo antes desse que eu estou publicando agora, você vai ver eu falando exatamente isso, que é um clipe de um vídeo muito maior, um vídeo de 2 horas, só destrinchando o que o Messias falava com relação à lei. O versículo começa ao citar detalhes do funcionamento do tabernáculo, de como se processava o culto. O texto começa dizendo, isso é uma parábola para a época presente, uma alegoria, uma ilustração. Não fala que é uma parábola, Essa parábola, eu posso estar errado, mas me parece que só apareceu essa palavra no Novo Testamento, né? Porque é uma palavra que
que vem do grego, né? Ou, como falamos na teologia, há uma tipologia por trás desse ensino. E ele entra no verso 10 dizendo: pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, é importante que a gente entenda. Tempo oportuno de reforma. Ah, não, eu vou ter que abrir lá, então, realmente, infelizmente, eu vou ter que abrir e repetir o que eu já falei antes, em outro vídeo. Vamos lá, em Mateus 5. É difícil de ver, porque eu estou colocando uma telinha bem pequenininha aqui, então eu fico meio abobado para saber onde estão as coisas aqui. Aqui, ó. Não cuideis. Depois assiste o vídeo que está antes desse aqui, tá? Eu falo somente disso aqui, somente desse texto aqui. Não cuideis que eu venha destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Esse cumprir, na verdade, é completar. Você vai descobrir isso vendo o meu outro vídeo, que eu fui lá no grego. Não cuideis que eu vim destruir as leis, não vim abrogar. Ó, nem as leis, nem os profetas, eu não vim abrogar. Mas eu vim completar, não é cumprir, mas ainda que fosse cumprir, vamos deixar cumprir aí para fins didáticos, né? Porque em verdade vos digo, ó, essa é a parte interessante. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nenhum jota nem um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Ok, aqui realmente é cumprido, mas vai ser cumprido quando? Quando os céus e a terra passarem. Eu não sei você, mas me parece que os céus e a terra estão aí, não passaram, né? Então nenhum jota nem um tio pode passar da lei. Vamos ver onde que a gente acha uma outra testemunha para a gente entender isso aqui. A gente vai achar lá em Apocalipse 21. Aqui, ó. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ó, eu vi um novo céu, uma nova terra. Isso aqui é uma visão ali de João. Ele pegou e falou assim, ele estava vivendo no futuro, tá? Tudo que ele conta é no futuro. Eu vi um novo céu, uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Vamos ler de novo lá? Até que os céus e a terra passem. Vamos lá ler de novo? Porque o primeiro céu e a terra passaram e o mar já não existe. Caramba, não tem mar. Só tem um céu e uma terra. Acabou o mar. Aqui fala que somente quando isso acontecer que vai haver uma modificação na lei, alguma alteração. Até que isso aconteça, não tem jeito, não tem mudança na lei. Mas o Subirá vai te convencer ao contrário. Vamos lá ver o que o Subirá está falando ali. Entenda que a própria Escritura reconhece que essas determinações da lei tinham um prazo de validade, impostas até o tempo oportuno de reforma. A Bíblia sinaliza claramente que tempo é esse? Também trazendo reforma em todo o sistema de lei. Então, existe uma nova aliança. Olha só, vamos supor o seguinte, vamos supor que é normal você pegar e divorciar e casar de novo, tá ok? Vamos supor, hipoteticamente, tá? Você vai lá, divorcia, no super normal, vai lá e casa de novo, tá ok? Quando você coloca uma aliança no dedo dela, você está colocando dentro dos mesmos termos que você colocou a aliança naquela sua mulher anterior? Ou vai ser diferente? Olha, na minha mulher anterior, a gente costumava ser fiel, sabe? Então, a ideia era colocar aliança, que a gente trocou as nossas alianças, era que a gente mantivesse fiel. Mas não funcionou muito bem, então... esse casamento eu vou fazer diferente. Esse casamento eu vou trocar alianças, mas os termos vão ser diferentes, tá ok? O termo vai ser o seguinte, não precisa, esse negócio de ser fiel não precisa não. Podemos ali, cada um ir pro seu lado ali e fazer o que quiser. Pode ser isso? Não, os termos são os mesmos. Não existe mudança de termos. A aliança é uma aliança renovada. E você só vai entender isso, meu amigo. Você só vai entender isso se você conhecer Torá. Se você conhecer o que está escrito ali, vamos abrir. Põe na tela. Vamos abrir aqui, ó. Romanos, cadê? A tela tá pequena, por isso tá difícil de ver. Aqui tá Romanos 7. Ó, não vós sabeis, irmãos, pois falos para quem sabe da lei. Ó, você tem que saber lei. Se você não sabe lei, nem lê isso aqui, tá? Não lê. Ele tá falando para quem? Para quem sabe a lei. E aí ele pergunta, que lei que tem domínio sobre o homem no tempo que ele vive? Aí você vai entender, eu vou destrinchar aqui rapidinho para você. O que acontece? A mulher, ela tá presa àquele marido pela lei, a lei do casamento. Essa é a lei do casamento. Ela tá presa a ele pela lei do casamento e se por um acaso ela sai do convívio com esse homem, ela não deixa de ser esposa dele.
Ah, mas não está vivendo junto. Não interessa. Ela não pode arrumar outro marido. Se ela fizer isso, se ela arrumar outro marido, ela é adúltera. É assim. A única forma que ela tem de arrumar... Aí você tem que entender lei, tá? Tem que entender lei. Aqui, ó, tá escrito. Tem que entender lei, tá? A única forma dela arrumar um outro marido seria se o primeiro marido morresse. Aí ela está livre para um próximo marido. Aí ele vai pegar e vai te explicar isso aqui. Você vai entender na hora que você lê isso aqui, conhecendo lei, tá? Aqui, ó. Conhecendo a lei. A hora que você conhecer a lei, você vai entender, conhecer essa lei específica, você vai entender o texto, por que o Messias veio, se não foi para a libertação da esposa que é Israel, que adulterou. A esposa adúltera, que foi procurar outros maridos, no caso outros deuses, ela adulterou. Então ela quebrou a aliança. Na hora que ela quebra a aliança, acabou. Ela recebeu a carta de repúdio. Está escrito isso, ela recebeu a carta de repúdio, acho que está em Isaías. No momento que ela recebe a carta de repúdio, a única forma dela voltar para o novo marido, aí você tem que conhecer a lei, tá? A única forma dela voltar para o primeiro marido, aliás, não tem forma, não pode. O primeiro marido não pode receber essa mulher de volta nunca mais. E como é que faz? Tem que existir um milagre. O milagre é o sacrifício do Mashiach. Esse é o milagre. O Mashiach vem, morre e liberta essa esposa desse adultério, dessa lei do casamento, liberta ela e ela agora pode casar de novo. Pronto, agora ela pode casar de novo. Mas como que ela vai casar se o marido morreu? Aí ele ressuscita. Ele é o noivo. E o noivo vai ser chamado, aqui ó, naquele dia, me chamará meu marido, não mais de meu senhor. Tá ok? Deu para entender mais ou menos isso aqui? Pega esses textos aí, vai anotando o que eu estou falando aí e lê por si só. Não me escute. Eu não sou pastor, eu não sou rabino, eu não sou nada, tá bom? Não me escute. Escute o que está escrito na lei, tá ok? Aqui, ó. Não sabeis vós, pois falam aqueles que sabem da lei. Se não sabe lei, não vai entender. Não adianta ler essa carta. Não adianta. Ele está escrevendo para quem sabe de lei. Se você não sabe de lei, volta lá e aprende a ler. Vamos continuar escutando aqui o Subirá. A primeira coisa que nós vamos reconhecer é que no Velho Testamento, sim, havia essas restrições de alimentos que eram considerados impuros, enquanto outros eram considerados puros. Agora, e o Novo Testamento? O Novo Testamento começa nos apresentando uma ideia de mudança de lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12 diz, onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Todo livro... Vamos abrir. Hebreus capítulo 7. Beleza, vamos lá. Você quer dizer, então, só porque mudou sacerdote, então você pode comer sua carne de porco, é isso? Onde que no texto está dizendo isso? Onde? Se não na sua cabeça. Né? Capítulo 7 que ele falou. Deixa eu voltar um pouquinho lá. Começa nos apresentando uma ideia de mudança de lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12 diz, onde há mudança de lei. Vamos lá, versículo 12. Vamos lá. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Necessariamente. Toda vez que muda o sacerdócio, muda a lei. Que lei é essa? Toda a lei? Toda a Torá? Torá significa instrução. Você sabia que os sacerdotes, os fariseus, é daí que vem a ideia de chamar o pai, por isso que dá... Não, deixa pra lá. Os primeiros a chamarem o Criador, né, você chama de Deus, de pai, veio dos fariseus, essa mentalidade. Até os fariseus, ninguém chamava, até surgirem nessa escola, ninguém chamava o Criador de pai. Um pai, o que ele faz? Ele dá instruções para o filho. Inclusive a parábola ali do filho pródigo, aquele que sai de casa, depois volta, né? Aquilo ali é o pai recebendo os dois filhos. Quem são esses dois filhos? As duas grandes casas, as casas de Judá e a casa de Efraim. Essas duas casas são representadas ali muito bem naquela parábola. Se entender disso, se você entender da divisão do reino, você vai conseguir ler aquela parábola da forma correta e não da forma que a religião te ensina. Então, o sacerdócio, quando muda o sacerdócio, muda a lei do sacerdote. Você por acaso vê qualquer tipo de cristão fazendo algum sacrifício? Não, porque o sacerdote faz isso lá no templo, lá em cima, no céu. Moisés, quando construiu ali o primeiro tabernáculo, ele fez aquilo ali seguindo um modelo que foi apresentado para ele, que era o modelo dos céus. Existe um tabernáculo nos céus, onde o nosso sumo sacerdote é o Messias. Então, esse trabalho dos sacerdotes, que era uma sombra aqui, né, dos levitas, hoje é exercido por alguém que é, segundo a ordem,
Semelhante a Melquisedeque. Sobre a ordem do Melquisedeque. A ordem do Melquisedeque é uma ordem sem... Vamos ver se é nesse... Acho que é nesse texto mesmo que fala assim. Sem Não, não é. Aqui, ó. Sem pai, isso mesmo, é aqui, ó. É uma ordem. A ordem do Melquisedeque é uma ordem. Aqui, ó. Porque esse Melquisedeque era o rei de Salem, sacerdote dos Altíssimos. Aqui, ó. Sem pai, sem mãe, sem genealogias. Não tendo princípio, nem fim. Isso aqui... Essa ordem é uma ordem sem genealogia. Não era para ser levita. Você não tinha que ser levita, não, desculpa. Não é que não era para ser levita. Você não tinha que ser levita para ser sacerdote. Ao contrário de antes do Messias. Para você ser sacerdote, você necessariamente precisaria ter sido nascido naquela tribo que não foi a única tribo que não se corrompeu, que não foi se dobrar os joelhos ali na época de Moisés para aquele ídolo feito lá, aquele bezerro feito de ouro. Só por isso. Não, só por isso, né? Todo mérito a eles, tá? Mas por causa disso, eles eram os escolhidos. Eles eram os escolhidos para fazer todo o serviço no templo. Agora, esse novo sacerdócio não era mais segundo a ordem dos levitas. Mas agora era sobre a ordem de Melquisedeque. Agora, saber quem que é o Melquisedeque, meu amigo, eu não vou falar aqui agora não. Vai lá e procura saber. É muita coisa mesmo. Embora... Bom, enfim, deixa pra lá. Bom, de sacerdócio, a mudança de lei. Todo o livro de Hebreus constrói uma linha de raciocínio mostrando que o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico que predominou na velha aliança. agora pode bacon, é superior. De sacerdote e apresenta Jesus agora como nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz, mudou sacerdócio, mudou lei. Então nós precisamos entender essa dinâmica da mudança de lei. Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. Não está falando que... Opa! Mas de forma muito específica, a lei de Moisés. Deixa ele com terminar. todos os seus rituais, com todos os seus detalhes, que como lemos, foram impostas até um tempo de reforma. Ó, os rituais, meu amigo, os rituais são coisa, obra do homem mesmo, são os rituais ali do judaísmo. Qual que era o texto que ele citou aí? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Então nós precisamos entender essa dinâmica da mudança de lei. Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. Não está falando que... Romanos 10:4. Vamos abrir Romanos 10:4 em outro lugar agora. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, depois eu dou pausada aqui. Eu vim dois dicionários Strong aqui, né? Quando eu venho aqui o fim, né? Coloca aqui the end, né? O fim da lei é Cristo. Quando a gente pega essa palavra aqui, e eu abri os dois dicionários, ó, esse telos aqui, tá? É a mesma letra aqui, ó, o G 5056, aqui, ó, 5056. A gente tem que ver quais são todas as possibilidades de tradução, né? Aqui, um fim, né? Mas que tipo de fim é esse, né? Um evento, ou acho que é uma edição aqui, tá querendo dizer, né? Ó, um fim principal, né? Um fim que tem um objetivo. Aqui é objetivo, uma proposta. Eu não entendi porque tem aqui uma taxa, né? Um imposto. Mas também pode ser, pelo jeito, pode ser usado para imposto, né? Vamos abrir aqui. Isso aqui que eu achei interessante, ó. Um ponto definitivo. Ó, um estabelecimento para um ponto definitivo. Ou um goal, que é Caramba, como é que traduz goal? Goal é objetivo mesmo, né? Translator. Acho que coloca como objetivo mesmo a tradução. A meta, isso. É a meta. A meta da lei é o Messias. Né? Aqui as formas que foram traduzidas, né? E aqui, ó, os usos bíblicos. É óbvio que isso aqui pegou o que é usado na Bíblia, de maneira geral, mas ela é usada na maior parte das vezes como um fim, né? Um fim. Agora, é importante entender que aí você tem que ir lá no contexto e abrir o contexto. Esse contexto é muito óbvio. A proposta da lei é o Messias. Então não adianta vir falar que chegou o Messias, acabou a lei. Não, chegou o Messias, chegou quem a lei apontava. A lei era a sombra para o Messias? Pode dizer que sim. Mas ele aboliu? A gente já leu que não, né? Até que os céus e a terra passem, nenhum jota, nem o tio jamais passará da lei. Ponto. Quer usar cartas mal interpretadas de apóstolos
para sobrepor a palavra do próprio Messias, aí você está agindo como Satanás. De lei, mas de forma muito específica, a lei de Moisés, com todos os seus rituais, com todos os seus detalhes, que, como lemos, foram impostas até um tempo de reforma. Em Gálatas, no capítulo 3, dos versículos 23 a 25, Paulo nos ajuda a distinguir o antes e o depois de Cristo. Ele diz, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião, outras versões dizem o aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Todos esses textos claramente apontam uma mudança, né? Não em relação aos valores, né, morais, aos mandamentos, né, que podemos tratar dessa forma, como mandamentos morais, que eles perduram. Então, por exemplo, Deus puniu o homicídio antes da lei de Moisés, estabeleceu um mandamento em relação a isso antes da lei de Moisés. Durante a lei de Moisés, isso foi sustentado. E depois, na manifestação da graça, a Bíblia diz, né, que os homicidas não podem herdar o reino de Deus. Então, nós temos determinadas leis que estão acima desses ritos do Velho Testamento. Então, vamos focar nisso. Hebreus. Antes ele abrir o próximo texto, né? Ele coloca essas coisas como se, como se diz assim, ó, dá a impressão que ele enxerga tudo nisso, a possibilidade da pessoa comer o que quisesse. Mas ele vai trazer mais outros textos, eu não sei, mas tá ficando enorme esse vídeo aqui, já 42 minutos. Não dá. É difícil pegar um vídeo de meia hora e não ficar 2 horas, né? Mas ele pega esse monte de texto e começa a colocar assim, não, porque era Cristo, porque quando Cristo viesse seria uma renovação, então aí a partir de então você pode comer porco. Onde está escrito isso? Né? Mas ele vai tentar dizer, né? Esse que é importante, pegar o que ele está tentando dizer e desconstruir. Capítulo 13, versículo 9, diz assim, e não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Ele não está dizendo que lá na antiga aliança, quem obedeceu a Deus não teve proveito nenhum que foi feito. Mas obviamente ele está dizendo que isso não gerava acréscimo, todas essas coisas eram símbolos de bens vindouros. Na verdade, o Senhor Jesus, e nós vamos transicionar e entender o que a nova aliança diz, o Senhor Jesus abordou esse assunto. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Vamos abrir, Marcos 7, vamos lá. Vamos abrir Marcos 7. Estou aqui com o Marcos aberto, só vamos para o versículo 7. Deixa eu pôr na tela aqui. Marcos 7. Versículo? Eu quero ler do versículo 14 até o 19. Você vai ler do 14 até o 19? Não vamos fazer isso não. Vamos ler tudo? Vamos ver Marcos 7 todo, vai? Eu não li muita coisa hoje. Vamos lá. E ajuntaram-se os fariseus, a ele os fariseus. Peraí, os fariseus se ajuntaram com alguém e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo alguns de seus discípulos que comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Opa! Agora a gente está entendendo, né? Qual que é o versículo que ele ia ler? Vamos lá ler de novo? No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, eu quero ler do versículo 14 até o 19. 14, peraí, tem muita coisa antes. Vamos lá. Comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar as mãos, e os repreendiam. Quem os repreendiam? Os fariseus e os escribas estavam repreendendo esses discípulos do Messias que comiam com as mãos impuras. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, são 7 vezes. Não está escrito, mas é. E quando voltam no mercado, se não se lavem, não comem. E muitas coisas há de receberem para observar, como lavar copos, lavar jarros. Quer dizer, eles recebem instrução de tradicionalismo mesmo. E eles seguem aquilo ali religiosamente, como se aquilo fosse mandamento do Criador. Né? E depois de perguntar eles, tá muito pequeno aqui para eu ler, desculpa, tá, gente? Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam seus discípulos conforme a tradição dos antigos? Peraí, a gente tem que andar conforme a tradição dos antigos ou conforme a Torá? Vamos ver o que o Messias diz? Por que não andam eles conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Parece que o objetivo era esse, ó. Eles falaram de mão por lavar aqui, eles falam de mão por lavar aqui, parece que o contexto da conversa é essa, né? Então, e ele, respondendo, disse, profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, que está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas com o coração está longe de mim. Por quê? Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens.
Homens, lavar as mãos antes de comer é mandamento de homem. Lavar as mãos muitas vezes antes de comer é mandamento de homens. Lavar as mãos. O contexto aqui é esse, lavar as mãos. Que é conforme quem? Vamos lá ler. Repreendiam. Aqui, ó. Conforme a tradição dos antigos. Doutrina dos homens. Tradição dos antigos. Tem que ler o texto inteiro, não a partir do 14. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas, que são mandamentos de homens. Porque deixando os mandamentos... olha, vocês seguem mandamentos de homens, são hipócritas, porque vocês seguem mandamentos de homens, tentam em vão, né? Em vão tentam me honrar, ensinando mandamentos de homens. Mas deixam os mandamentos do Criador. Retém a tradição dos homens. Tradição de quem? Vamos lá de novo, de quem que ele está falando? Dos antigos. Dos antigos. A tradição, de novo aqui, ó, tradição dos antigos. Tradição dos antigos. Que são mandamento de homens. Que são tradição de homens. Tem que ler o texto inteiro, senão não entende. Não entende. Vai ler do 14 e vai ver a besteira que ele vai falar agora. Como lavar os jarros e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. Não é só lavar o jarro, tem muita coisa que é tradição dos antigos e que não é Torá. Torá é mandamento dos homens, mandamento de Deus. Tradição dos homens não é Torá. E aí ele dizia ainda mais: invalida os mandamentos dos homens, de Deus, para guardar a vossa tradição, que é mandamento dos homens. Olha só, como ele dá o exemplo, vai. Porque Moisés, ele fala, ele vai dar o exemplo aqui. Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem disser ao pai e à mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe, certamente morrerá. Vocês, porém, dizem: se um homem disser ao pai, olha só, se o homem falar para o pai e para a mãe aquilo que eu poderia te ajudar financeiramente, é corban, quer dizer, é oferta, né? Então, ele até fala que isso é oferta. Então, isso aí tá beleza, ele não tem que honrar o pai e a mãe. Meu amigo, você sabe que é honrar pai e a mãe? Não é só falar bem dele, não. Não é não. Honrar pai e mãe é você ajudar no que eles precisam, porque eles te cuidaram de você enquanto você era novo, agora você, por honra, tem que cuidar deles enquanto eles estão velhos. Isso é honrar pai e mãe. Seja ajudando financeiramente, seja ajudando sua mãe a subir a escada, qualquer coisa, seja cozinhando para sua mãe porque ela não tem mais capacidade de cozinhar. Alguma coisa você tem que fazer para ajudar para sua mãe ter uma vida honrosa, seu pai ter uma vida honrosa. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe. Olha só, se você virar e falar para o seu pai e para sua mãe que aquilo que eles poderiam ter como ajuda financeira, você vai usar como oferta, e aí, se você falar isso, você não precisa mais fazer nada pelo seu pai e sua mãe. É o que está dizendo. É o que eles dizem na tradição dos homens. É isso que esse texto está falando. Está chegando no 14, quando ele vai falar besteira ali, tá? Ó, invalidando assim a palavra do Criador pela vossa tradição. De novo. Meu amigo, já falou tradição dos homens, tradição dos antigos, já falou demais. Já falou de mandamentos do Criador que não é para ser abolida. E muitas coisas fazer semelhantes a essa. De novo ele está falando isso. Muitas coisas semelhantes a essa. Muitas coisas semelhantes a essa. Meu amigo, lê o texto inteiro e não só do 14. Mas vamos lá escutar o que ele vai falar do 14. A Bíblia diz assim: e convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Normalmente, quando Jesus diz escutem, entendam, ele quer uma atenção diferenciada do restante dos seus ensinos, que são todos importantes. Mas aqui, de alguma forma, ele está destacando algo. O Senhor Jesus diz: escutem e entendam, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Está falando de comida, de alimento. Alimentos impuros contaminavam. Ele não estava falando de comida. A gente já viu o que ele estava falando. Não vou puxar o texto de novo não, né? Não precisa. Lavar a mão. Lavar a mão e lavar a mão. Falou 1000 vezes ali que o problema é lavar a mão. Você trouxe o assunto de comida. Mas vamos continuar escutando a asneira que você vai falar aqui agora. Com todo respeito, tá? Mas o que está saindo da sua boca é asneira. Não estou te chamando de asno, tá? Só o que está saindo da sua boca agora. As pessoas que ingeriam. Ele diz: mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Então o Senhor Jesus disse: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. De novo ele está dizendo: prestem atenção. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos interrogaram a respeito da parábola. E Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreende que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. Então Jesus está falando de alimento, entra no estômago e depois é eliminado. E assim, diz o verso... Somente alimento entra no estômago?
Ou alguma sujeira quando você come, alguma impureza quando você come com a mão suja, que é isso que está dizendo. Vou voltar no texto sim. Vamos lá em cima. Ele estava comendo com as mãos impuras, não era alimento impuro, não tinha um alimento impuro, porque eles estavam aonde? Na casa de fariseus, não tinha porco na mesa, não tinha frutos do mar na mesa. Eles estavam na casa dos fariseus, eles estavam juntos ali, entre fariseus e escribas. O escândalo era esse. O escândalo era não seguir a tradição dos mandamentos dos antigos, né? Mandamentos humanos. Este era o escândalo. Este era o contexto da história. Ninguém estava discutindo ali se o alimento que podia ser comido podia ser porco, podia ser qualquer coisa. Esse é o contexto. Vamos continuar estudando. Verso 19. Jesus considerou puros todos os alimentos. Vou repetir. E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. Vamos ver lá no texto. Vamos ver. Isso não é teu pai e tua mãe. Eu vou na multidão, ouve minha voz, compreender, nada fora, tá? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa, os seus discípulos se interrogaram acerca da palavra. Tinha tanto problema para resolver, problema religioso, meu amigo, que... se ele falasse um mal da Torá, meu amigo, ele morria, ele não podia falar mal da Torá, ele não podia ir nunca contra a Torá. Eles procuravam isso nele, chamavam ele de mestre porque não encontrava nada. Se encontrasse uma coisa contra a Torá, ele morria. Ai, caramba. E disse, porém, estáis no entendimento, estáis vós, assim também vós estáis sem entendimento. Vocês também não estão entendendo, não entendem. É o que ele falou, né? Nada que está fora entra no homem pode contaminar. Nada do quê? Do que estava na mesa, tá bom? Do que estava na mesa. Tá? Nada que está sujo na mão suja pode contaminar. Se você entender de fisiologia, você vai saber que quando você coloca uma coisa na boca, essa coisa não está dentro de você. Quando está no seu estômago, ela não está dentro de você. Quando ela está no seu intestino, ela ainda também não está dentro de você. Quando ela sai do seu intestino e vai para a latrina, ela nunca esteve dentro de você. Para entrar em você, para realmente estar dentro de você, tem que passar pelas paredes do intestino, que é quem faz a separação do que pode entrar em você ou que não pode entrar em você. Quem nos purifica é o nosso sistema digestivo. É óbvio que eles não tinham conhecimento para isso, né? Eles não tinham conhecimento para isso. O que você come, você caga, tá bom? É basicamente isso que o Messias falou. É lançar de fora e ficando pura todas as comidas. Olha só, peraí. Vamos lá. Porque o que não entra no seu coração, mas no seu ventre, na sua barriga, é lançado fora. Ficando pura todas as comidas. Quer dizer que quando você caga, a comida fica pura? Gente, é muita dificuldade para entender um texto tão simples. É tão simples. O texto é muito simples. Começa a colocar um monte de coisa. O que sai do homem que contamina o homem. Isso que torna ele impuro. É óbvio que se ler Torá vai entender isso. Isso para você não falar mal das pessoas. Falar mentira, falso testemunho. É isso que é o problema, isso que é o problema, e não comer com as mãos sujas, é isso que ele está querendo dizer. Não declarando puro todas as comidas, ficando pura todas as comidas. Aí depende da versão que você abre, né? Eu estou abrindo aqui, ó, Almeida Corrigida Fiel, é isso que significa esse ACF aqui. Né? Vamos colocar aqui, ó, Almeida Revisada Corrigida. E tem que tirar uma barra ali, né? Barra. Vamos ver lá como é que tá esse daqui. Comida. Ó, ficando a mesma coisa. Mas tem versão, já vi, declarando pura todas as comidas. O que era a comida pura? A comida que eles tinham encostado com a mão suja. Ponto. Se você conhece lei, você vai saber que quando você encosta numa coisa impura, se você encosta em outra coisa, aquela outra coisa te torna impuro. Se uma pessoa encostou num cadáver, ela se tornou impura. Ela vai para o inferno? Não, não é isso. Vai aprender a Torá. Né? Ela está impura, ela não é passível de exercer uma função, exercer um serviço ao Criador, ela está impura. Ela vai deixar, ela tem que lavar a roupa, tem que, né, até de tarde vai estar impura, toda aquela coisa, tem que fazer um processo para se purificar. No dia seguinte a pessoa está livre para poder exercer a sua função. Tá ok? A sua função aonde? A sua função de serviço. Né? Vamos chamar de serviço, tá bom? Você chama de culto. Né? Agora, a pessoa que encosta nessa outra pessoa, ela também se torna impura. Por que isso? Não sei. E não interessa.
O que interessa é que o texto não fala isso. Isso que você está falando é asneira. Nós precisamos entender que quando Jesus diz um novo mandamento vos dou, ele está anunciando não só a mudança de sacerdócio, mas a mudança de lei. Quando ele repete... Quando ele falou isso aqui nesse texto? Quando ele falou aqui esse texto? Ele não falou isso. Vamos lá achar? Vamos, não sei onde que é. Vamos colocar no Google, vai. Google. Um novo mandamento vos dou. Vamos achar o texto. João 13:34. Vamos achar lá. João, vamos lá ver o que ele fala, né? Vai que tá certo. 13:34. 13:34. Ele vai falar isso, mandamento novo vos dou. E aí a gente vai entender direitinho. Deixa eu dar um pause aqui que eu vou achar o texto direito. Aqui. Um mandamento novo vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ó, meu amigo, não, olha. Amar uns aos outros já é mandamento, tá? Em Levítico, tá? Amar uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo. Meu amigo, isso já tá lá em Levítico. Tá tudo certo. Agora, o que é novo aqui? Se já tá em Levítico, não é novo. O novo mandamento é esse aqui, ó. Como eu amei a vós. Agora a gente vai entender o que é o mandamento novo aqui, né? Nisso conhecerão que sois meus discípulos, porque amam uns aos outros, né? Como que amam uns aos outros? Como ele mandou. Como que ele amou? Vamos ver como que ele amou? Vamos ver. Próximo capítulo. Eu acho que nem esse, é no próximo, né? Não, é no próximo ainda, no 15. Ó, ninguém tem amor maior que esse, ó. Maior amor que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. É esse amor que ele está mandando. Tá entendendo qual que é o mandamento novo? É você se doar a ponto de perder a vida pelo seu irmão, pelo seu amigo. Tá joia? É isso que é o novo mandamento. Não é comer carne de porco. Por várias vezes. Ouviste, foi dito aos antigos. Ele menciona a lei de Moisés. Falou depois de dizer, eu porém vos digo, é evidente que o tempo todo ele está dando um upgrade, uma atualização nos mandamentos. E agora, Jesus estabelece um padrão. Isso ele está falando a verdade. De alimentos puros. Esse é só o começo da conversa. Vamos seguir. Então, ó, ele mistura as coisas, Ele mistura um monte com declarar os alimentos puros. Aquele texto declarando os alimentos puros embora aquelas pessoas tenham encostado as mãos, os meus discípulos tenham encostado as mãos sem lavar as mãos 7 vezes, que é uma tradição dos antigos, que não é mandamento, né? Que é um mandamento humano. Se você quiser seguir, não tem problema nenhum, tá? Pode seguir, vai lá lavar a mão 7 vezes. Você não vai para o inferno por causa disso, não, tá bom? Porém, não faça isso ignorando os mandamentos do Criador. Esses sim são mandamentos que devem obrigatoriamente serem seguidos. Esse sim é isso que está dizendo no texto. Vai lá e leia. Sim. E a maior parte dos textos que tratou melhor do assunto são textos dirigidos, em especial, aos gentios. Porque um problema que houve no início da igreja é que os judeus convertidos tentavam judaizar os gentios, os não-judeus que se convertiam. Infelizmente, esse tipo de erro acontece e muito dentro das igrejas até hoje. 1 Coríntios 10:25, Paulo diz como... Judaizar. Não, 1 Coríntios, vamos lá, vamos abrir o 1 Coríntios. Pior, não tem jeito a gente fazer esses vídeos se não abrir palavra por palavra, né? 1 Coríntios o quê? De tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum. De tudo o que se vende no mercado, sem Deus que se convertiam. Infelizmente, esse tipo de erro acontece e muito dentro das igrejas até hoje. 1 Coríntios 10. O problema é que esse texto que ele está falando aí, o que era esse texto que está falando? Eram pessoas que tinham acabado de conhecer o Messias, tinham acabado de reconhecer o Messias, né? Tinham sido ensinados do Messias, mas ainda tinham sua religiosidade, que ainda pregavam que as pessoas, invariavelmente, elas tinham, a primeira coisa que elas tinham que fazer é circuncidar. Meu amigo, aquelas pessoas tinham acabado de chegar na Torá, que é o Messias vivo, que é a Torá viva. O Messias é a Torá viva. Eles tinham acabado de conhecer a Torá, e a Torá segundo o Messias, a Torá completa. Como é que você chega para os caras e já fala, corta a ponta da piroca aí? Tá, não tem como. Calma. Até mesmo lá Josué cortou o prepúcio somente um pouquinho antes de entrar na Terra Prometida. Todo aquele povo que nasceu no deserto não tinha o prepúcio cortado e entrou na Terra Prometida. Primeiro eles subiram lá no monte, né? Subiram no monte que recebeu o nome de Monte da Circuncisão, se eu não me engano, assim que está no texto em português, Monte da Circuncisão. Josué, né? E Yehoshua, que é o nome do Messias, foi lá e cortou a pelinha de cada um ali, de todo mundo. Aí eles entraram.
O judaísmo não entende isso. O judaísmo já quer cortar a ponta da piroca de todo mundo. Meu amigo, calma. Tá certo, você para cumprir lei, seu filho nasceu, no 8º dia você vai lá e faz, assim como foi feito no Messias. Tá tudo certo. Porém, você pega uma pessoa que esteve afastada da Torá por tanto tempo, não vai ser a primeira coisa que você vai fazer. Primeiro você vai fazer ela aprender a Torá. E é isso que é isso que eles falaram no texto. É isso que eles falaram no texto, tá, gente? Tinha que abrir esse texto. Eu vou abrir esse texto, quero nem saber. Se não gostou que o vídeo está grande, pode ir embora. Espera aí que eu vou abrir o texto. Vamos lá. Atos 15. O problema é que ele vai falando as coisas. Tá aqui, né? Não estou mostrando a tela, não. Ele vai falando, vai misturando tudo, né? Fazer uma mistureba, né? Vamos lá olhar o que ele citou agora. Depois a gente vai ver outra coisa. Atos 15. Então alguns tinham descido da Judéia, ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidares, conforme o uso de Moisés, conforme a Torá, não podeis salvar-vos. Meu amigo, a salvação está na circuncisão? Nunca teve, nunca. A salvação, escuta, a salvação nunca esteve na Torá. A salvação sempre foi pela misericórdia do Criador, chamado, né, na religião de graça. Todo mundo, olha, peraí, deixa eu abrir o texto. Olha lá, Romanos 4, tem que ler tudo, né? Eu não vou ler tudo, mas tem que ler tudo. Romanos 4. Abraão foi imputado justiça por quê? Por quê? Porque ele creu, por causa da fé. Isso é o que diz a Bíblia e a Torá toda. Lhe foi imputado como justiça o fato dele ter fé, e não porque, é o que diz a Escritura, né? E não porque, por causa da circuncisão ou qualquer coisa assim. Ele foi circuncidado depois, mas ele já era justo, considerado justo. E ele, por ser considerado justo, ele recebeu o mandamento de ser circuncidado. Só que, infelizmente, esse texto aqui, se for ler, você vai acabar ficando contra a circuncidar. Mas acontece quando a gente volta lá no texto que ele estava falando. Qual que era o texto mesmo que ele estava falando? Aqui, o texto Atos 15, né, falando que vinham alguns que queriam judaizar as pessoas. Né? Então, conforme os de Moisés, vamos pegar aqui, ó, se não circuncidasse, conforme os de Moisés, não pode ser salvo. Isso é mentira. Isso é mentira. A circuncisão não é salvação. O salvo busca seguir a Torá. Ele não segue a Torá para ser salvo. Tendo tido, Paulo, ele busca a Torá para ser... Vamos lá, depois eu falo. Tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão. Peraí. O que? Paulo e Barnabé discutiram feio, não foi pequeno. Foi uma treta monstro, né? Discussão feia entre Paulo e Barnabé. Caramba! Parece que dois santos aqui se pegaram aí quase na porrada. É isso? E contenda contra eles. Caramba! Então teve briga. E resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém e os apóstolos sobre aquela questão. Qual questão? Circuncisão. Caramba, se era tão claro isso, Paulo e Barnabé teriam discutido sobre? Teria levado isso para ser discutido junto a todos os outros apóstolos e os anciãos? Acabei de me pegar um negócio aqui. Estavam os apóstolos e anciãos. Além dos apóstolos, tinham anciãos. Quem eram esses anciãos, se não anciãos da Torá? Que já entendem tudo de Torá e que aceitaram o Mashiach, aceitaram o Messias. Sem problema, aceitaram o Messias, é óbvio, porque senão não estaria junto. Quem não aceita o Messias, fora. Tá bom? Fora. Aqui, os apóstolos se juntaram junto àqueles que já conheciam muito da Torá e aceitaram o Messias e foram discutir essa questão. E como eles discutiram? E eles, sendo acompanhados pela congregação, passavam pela Fenícia, Samaria, contando a conversão dos gentios. Esses gentios aqui é interessante. E davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela congregação e pelos apóstolos e anciãos, não só os apóstolos. Então não eram só os 12 que estavam ali. Tinham anciãos. Tá? Tinham anciãos. E eles anunciaram quão grande as coisas que o Criador tinha feito com eles.
Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, olha só, tinha o pessoal lá da escola, né? Aqui coloca a seita, né? Da escola dos fariseus, escola de pensamento, né? O judaísmo ele é cheio de escolas. Naquela época, suspeita-se que tinha, especula-se, né, que tinha por volta de 20 a 40 diferentes escolas do pensamentos, né, de judaísmo. O judaísmo é uma forma de seguir a Torá, tá? E foram recebidos pela congregação e pelos apóstolos. Então tinham ali os... Não, desculpa, eu li errado. Dos fariseus que tinham crido. Eles deixaram de ser fariseus? Parece que não, né? Que eles estavam lá. Eles não deixaram de ser fariseus após crer. Não mudou nada a forma deles pensar. Eles continuaram sendo da seita, da escola dos fariseus, mas ainda creram no Messias. E se levantaram e disseram que era mister circuncidá-los e mandaram-lhes que guardassem a lei de Moisés. Eles falaram que não, temos que mandar eles circuncidar e guardar a lei de Moisés. Caramba, era uma questão. Eles estavam reunidos para discutir isso. Foi permitido eles entrarem lá, os fariseus entrarem lá e discutir. Ué, mas fariseus não tinham matado o Messias? Assassinos! Né? Não, né? Parece que não. Eles tinham crido, continuavam sendo fariseus. E embora eles tendo crença no Messias, acreditar na morte e ressurreição do Messias, tendo testemunho do Messias, eles ainda achavam que tinha que circuncidar aqueles que estavam recém-convertidos, né? E mandar que eles guardassem a lei de Moisés. E aí eles se congregaram, pois, os apóstolos anciãos, para considerar esse assunto. Eles queriam discutir isso aqui. Não era uma coisa fora de pauta isso aqui. Tá tudo certo, vamos conversar sobre isso aí, vamos entender esse negócio. E havendo grande contenda, e ainda assim, ó, teve porrada lá, hein? Essa discussão aí gerou treta, né? Treta. E levantando-se Pedro e disse-lhes, eu não falo bonitinho não, tá, gente? E disse-lhes, homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo o Criador me elegeu dentre nós, para que, dentre nós quem? Fariseus. Paulo era fariseu. Para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Elohim, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando-os seus corações pela fé. Não faz diferença alguma entre eles e nós. Ó, aqui a gente está no Evangelho 15, no Atos 15. Lembra que foi no Atos 10 e 11 que eles descobriram isso. Tá joia? Descobriram isso. Que ele... Cadê? Agora eu me perdi aqui. Que ele, Paulo, era o que foi escolhido para ir lá pregar para os gentios. Aqui, ó. Desculpa, Pedro não, Paulo, falei besteira, tá? Que ele era o escolhido para pregar para os gentios. Embora Paulo também, né? E ele não fez diferença entre eles e nós, purificando seus corações. Agora, pois, por que tentais a Elohim, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem vossos pais, nem nós pudemos suportar? Vamos lá. Você vai lá? Você aguenta? Vai lá, vai ser considerado. Lá não tinha. Lá não tinha injeçãozinha de anestesia, não, viu? Era no seco mesmo. Mas cremos que seremos salvos pela graça e pelo Senhor Jesus Cristo, como eles também. Olha só, ele está dizendo aqui que não é circuncidando, que não é seguindo a lei, que não é nada, mas é seguindo o Messias. É aceitando a morte e ressurreição do Messias para que pudéssemos nos aproximar da Torá mais uma vez, para que pudéssemos conhecer quais são os estatutos para essa nova aliança. Essa aliança que será, naquele dia, me chamará de esposo. Lembra, Oséias? Naquele dia, me chamará meu marido, meu esposo, na verdade. Tá errado isso aqui. Vai lá no original, tá errado, tá? É meu homem que está escrito aqui, tá? Meu homem seria meu esposo. E não me chamará mais meu senhor. Meu senhor se fala meu Baal, tá? Em hebraico. Meu Baal. Você nunca mais vai chamar meu Baal. Já viu alguém que chama o Criador de meu senhor? Em hebraico fica meu Baal, tá?
Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios que haviam feito no meio deles entre os gentios. E havendo ele se calado, tomou Tiago a palavra dizendo aos homens, Simão relatou primeiramente os gentios, tal, não é isso que eu quero falar aqui. Por isso julgo que não deveis perturbar a ele. Vamos voltar um pouquinho, vamos falar assim. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Nossa, esse texto é maravilhoso. Que está caído, e levantá-lo-ei, ou almedeis, das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Criador. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Criador, que faz todas essas coisas conhecidas. Não é aqui que eu queria vir, não. Será que eu estou no texto errado? Ah, não, é aqui mesmo. É, porque fala um monte de coisa aqui, mas é isso que eu quero chegar aqui, ó. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade, com quem o pregue, a cada Shabá é lido nas sinagogas. Então, pareceu aos apóstolos e aos anciãos, com toda a congregação, eleger homem dentre eles para enviá-los, com Paulo e Barnabé, a saber, né, quem que é, né, Judas, foi Judas, blá, blá, blá. E por intermédio deles escreveram o seguinte, aí que eles decidiram. Agora eles tomaram a decisão do que era o caminho principal que eles deveriam fazer com que o povo seguisse. Ó, a partir daqui, daqui em diante, vocês vão aprendendo a cada Shabá, que é lido nas sinagogas, a Torá. Mas por enquanto, o que é necessário que vocês sigam? É isso que eles escreveram. Isso aqui é uma carta. Tá? Cadê? Onde começa aqui? Os apóstolos anciãos escreveu... Que vos abstenhar aqui, ó. Isso aqui é uma carta. Que vos abstenhar de coisas sacrificadas a ídolos e do sangue, e da carne sufocada, da fornicação, das coisas que fazeis se vos fazeis bem. Se você fizer isso, já está fazendo bem, tá? Já começa por aí. É isso que está dizendo o texto. O problema é que a tradução aqui é horrorosa, né? A tradução aqui é horrorosa. Vamos lá, loei, esses negócios. É muito difícil de entender isso aqui. Mas, se você pegar com calma, parando parágrafo por parágrafo, tirar da sua mente as coisas que, por exemplo, esse Subirá está dizendo, você vai chegar no que esse texto está dizendo de verdade. Esse texto está dizendo que a Torá é ensinada aos poucos. A gente não pode colocar esse peso neles e falar para eles que eles vão ser salvos por isso, porque eles vão pecar. E quando você peca, o salário do pecado é a morte. Não é quando você peca, você morre. Pecar, o que é pecar? Pecar é descumprir com os mandamentos da Torá. É iniquidade. Vai procurar o que é a palavra iniquidade. Vai lá procurar, digita aí, pode ser estar no Google. Vai lá procurar o que significa iniquidade. Pecar é você não seguir os mandamentos. Mas o Messias tem a paciência de deixar você a cada Shabá aprender a Torá. Cada Shabá você vai lendo, vai aprendendo aos poucos, mandamento por mandamento. E vai aprendendo e vai colocando na sua vida. E vai se purificando dos costumes dessas nações, os costumes dos povos, que não são de fato Israel. Eu não estou falando aqui de judeu, tá? Não estou falando de judeu, estou falando de Israel. Israel verdadeira. Não isso aqui, ó, esse povo que o Messias veio. Eu acho engraçado o judaísmo messiânico, né? O Messias veio pregar contra o judaísmo, né? Ele veio falar contra o judaísmo, obviamente, da forma como o judaísmo estava enxergando a Torá, que até então, né, tem enxergado, que é a Torá baseada em mandamentos humanos, mandamentos de homens. Está enorme esse vídeo, hein? 1h15 já. Mandamentos humanos. E o judaísmo continua assim, o judaísmo messiânico também está assim, gente. Só coloca o Messias ali no meio e continua assim. Judaísmo messiânico é a mesma coisa que você chamar, ligar para o ladrão e falar que a polícia está na sua casa. Não pegue. 10:25, Paulo diz: comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Então ele está dizendo: você não precisa questionar que animal que é, você não precisa questionar a procedência. Se você olhar o contexto, ele vai ver que até culto a ídolos pode estar envolvido, o que, né, muitos consideravam então uma carne contaminada, abominável. Ele diz: comam de tudo. Pô, mas acabou de dizer aqui que não podia comer de tudo? Não podia comer animais sacrificados a ídolos? E agora, como é que fica? E agora, como é que fica?
Vamos ver que texto que é esse que eu não lembro. É Romanos, acho que 14, não é? Deixa eu ver. Ele vai ver que até culto a ídolos pode estar envolvido. 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 25. E a maior parte... 1 Coríntios 10, 25, é isso? Peguei certo? 1 Coríntios 10, 25. Metralhadora de versículos. Comei tudo quanto vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da sua consciência. Essa que é a questão aqui. Isso aí você não levantou, né? Meu amigo, nem pergunta se o animal foi sacrificado. Não vai lá no açougue, compra a carne e coma. É isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Esse texto que foi escrito para quem? Para quem? Os coríntios. Esse texto é sobre um contexto, né? É sobre um contexto. E aí você tem que entender o contexto, como que eles viviam ali. Por que ele está dizendo isso? Você tem que entender qual a razão, né? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Aqui. No mesmo texto ele diz aqui, ó. Aí ele vira e fala assim, ó. Antes digo as coisas que os gentios sacrificam. É o mesmo texto, hein? Sacrificam aos demônios e não a Elohim. Eu não quero que sejam participantes com os demônios. Não podem beber do cálice do Criador e de cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Criador e da mesa dos demônios. No mesmo texto. Você tem que ler isso aqui. Eu não vou destrinchar esse texto aqui todo, não. Honestamente, eu nem me recordo todo o contexto desse texto. Tá? Eu lembro de outros, mas não desse. Exatamente. Deixa eu dar um pause aqui e ver se eu acho. O vídeo já está grande, não vou ficar destrinchando muito não, mas vamos lá. Ele virou e falou aqui, né, para você comer tudo que está vendendo no açougue. Mas ao mesmo tempo ele vira e fala assim, ó, portai-vos de modo não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja. Como é que você vai comer porco, né, que é hoje, né, a gente toda hora que fala de comida a gente vai falar de porco, né, porque é o que a gente está acostumado, né. Mas outros lugares comem cachorro, né? Outros lugares comem gatos, outros lugares comem barata. Como é que vai ficar? Né? A gente vai falar de porco, né? Que é o que todo mundo acha normal, mas vai comer porco na frente de um judeu, isso não vai ser escândalo. Mas aqui está dizendo para não ter escândalo, mas ao mesmo tempo fala para você comprar carne do açougue sem questionar. Meu amigo, era sem questionar com relação... Ó, mas se alguém vos disser isso é sacrificado a eles, não coma! Não coma, que é uma questão de consciência. Volta lá no açougue ali. Cadê o açougue? Vamos achar aqui, ó. Aqui. Comer tudo sem perguntar. É isso que ele está falando. Sem querer eu achei o contexto aqui. Porque é difícil ficar procurando onde que está o contexto do negócio, né? Onde que liga os pontos, né? Vamos lá. Comer tudo que vende no açougue, sem perguntar nada. Eu não me preparei para esse vídeo. A única coisa que eu assisti foi o vídeo dele e já liguei a câmera aqui e já comecei a gravar. Mas ele vira e fala assim, ó, mas se alguém te disser que é sacrificado aí, não coma. Não pergunta, tá? Que tá dizendo, não pergunta. Vai lá e compra, tá? E come. Mas se alguém te disser, não coma. É isso que tá dizendo aqui. Cara, é só ler. Não precisa de muito. Eu sem querer achei. Vai, dá o play nesse trem. Dos textos que tratou melhor do assunto são textos dirigidos, em especial, aos gentios. Porque um problema que houve no início da igreja é que os judeus convertidos tentavam judaizar os gentios, os não-judeus que se convertiam. Infelizmente, esse tipo de erro acontece e muito dentro das igrejas até hoje. Isso é verdade. Muitos judeus convertidos, né? A gente já viu isso no texto, isso que ele está falando é verdade. Eles ainda estavam apegados aos mandamentos da religião, né? Os mandamentos ali dos anciãos, né? Dos antepassados deles. Tudo está certo, eles realmente estavam assim e estavam realmente causando uma conturbação que era plausível para ser discutida, pertinente para ser discutida, e que foi levada para Jerusalém, para os anciãos, para os apóstolos, para ser discutido ali e determinar um caminho básico, um didaquê. É um caminho, por onde que nós vamos começar, um alahá. É onde nós vamos começar. É a partir daqui, ó. Isso aqui não dá para ir para a esquerda nem para a direita, é isso aqui, ó. Tá? A partir daqui. Se fizer isso aqui, tá fazendo bem, como diz lá em Atos. Agora eu já fechei o trem aqui, já não lembro onde tá. Como está dizendo em Atos. Esse aqui, ó. Vamos lá. Que abstém de comida dos ídolos, de sangue, carne sufocada, fornicação, das coisas que fazeis bem, se vos guardares. Né? Depois disso, meu amigo, aí é só alegria. Vai aprendendo mandamento por mandamento, porque no Shabá é pregado, todo Shabá é pregado, todas as cidades têm
sinagogas, onde que o povo vai aprender a Torá. Né? Mas entenda do jeito que quiser, né? 1 Coríntios 10, 25, Paulo diz: comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Então ele está dizendo: você não precisa questionar que animal quer, você não precisa questionar a procedência. Se você olhar o contexto, ele vai ver que até culto a ídolos pode estar envolvido, o que, né, muitos consideravam então uma carne contaminada, abominável. Ele diz: comam de tudo. Traduzindo, falando num português, numa linguagem moderna, liberou geral. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar. Em Romanos. Olha aí, ó. A voz do Satanás aí. Liberou geral, é isso que ele está dizendo. Não está dizendo isso, mas na boca desse pastor está saindo. Romanos 14, também versículo 14, Paulo diz: eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada, destaque para a palavra nada, nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. No capítulo 14, ele vai falar de pessoas que são fracas, débeis na fé, né? De gente... Vamos lá ver, né? Vamos lá ver. Vamos ver o que ele está falando. Primeiro vamos entender, né? Carta aos romanos. Quem são os romanos, né? Quais eram as práticas do romano? Não está escrito aqui, mas a gente tem que considerar, né? Então, ora, quando você está enfermo na fé, quer dizer, está doente, está fraco, né? Recebe ele. Tá? Ele está meio ruim, mas recebe ele. Não causa problema sobre as dúvidas dele. Seja tranquilo ali com ele, ele ainda está fraco. Tá? Porque um crê em que tudo pode comer. O outro, que é fraco, come só legumes. Peraí. Então vamos lá. Um crê que tudo pode comer. Olha só, é 880 então. Um crê que pode comer de tudo. Vamos lá comer. Vamos comer carne humana, vamos comer carne de animal, né? Vamos comer inseto, desculpa, de animal impuro. Vamos comer insetos, não os que são liberados lá em Levítico 11. Vamos comer de tudo. E o outro não. O outro já fala, não pode comer nada. Não pode comer legumes, é isso? Ou te parece que existia ali uma questão do que pode ser comido, já que eles vivem lá em Roma. Porque ali, meu amigo, ali não tinha ali um sacrifício segundo as orientações da Torá. E, principalmente, ali não tinha um sacrifício, né? Matar o animal segundo as leis do judaísmo. Então, como que eles iam ter acesso à carne que podia ser comida? Não é o tipo da carne, não é o animal. É um animal morto da forma correta, sem ser oferecido para ídolos e tudo mais. Isso é o que o texto diz aqui. Isso é o que o texto diz aqui. Ó. Um acha que pode comer de tudo, o outro come só legumes. Tem gente que acha que já que não pode, que a carne que tem lá a gente não pode comer, não tem jeito. A gente já viu lá no outro texto, né? Compra tudo que está lá no supermercado, no açougue, não fica perguntando não. Fica perguntando não, né? Mas se te falarem, aí você não come, né? Mas aqui ele está dizendo que tinha gente que não que era fraco na fé. Ó, esse é fraco na fé. O que é fraco, ó, ele come legumes. Ele não tem confiança de que, não existe essas entidades a quais são oferecidas, né? Possivelmente tenham sido oferecidas essas carnes. Mas se você fica sabendo, não come. E o que come, respeita o que não come. Respeita, deixa ele. Né? E o que não come, não julga o que come. Deixa ele comer o que está lá no mercado. Porque o Criador recebeu por seu. E aí um pouquinho mais para frente eu acho interessante, né? Porque se usa esse texto demais, né? Alguns fazem diferenças de dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja diretamente seguro em sua própria mente. Que dia e dia é esse? Dia para uma coisa, dia para outra coisa. Aquele que faz caso do dia, lembra que aqui está falando de comida, hein? Aquele que faz caso do dia, para o Criador o faz. Aquele que não faz caso do dia, não faz. O que come, faz para o Criador. O que não come, faz para o Criador. É o que está escrito aqui. O que é não comer? Dia de não comer e dia de comer. Dia de fazer jejum e dia de não fazer jejum. Existia esse questionamento. Tinha gente que pegava um dia e estava fazendo para o Criador. Amém, pode fazer. Pode guardar um dia. Esse dia aqui a pessoa não come. Não tem problema nenhum. É isso que está dizendo. O que não come e o que come. Nesse dia. O que não come o quê? Legume? Ou a carne? Ou que de fato não come? O que está falando aqui
mas infelizmente não tem como comprovar, né? De fato, eu confesso que isso aqui é a minha interpretação. Eu entendo que isso aqui é o que não come. O que come, come. O que não come, não come. Em determinado dia, num dia ele come, no outro dia ele não come, por alguma razão. Mas aqui não está falando come porco. Nunca você vai achar um texto falando isso. Come porco, come todos os animais, isso não existe. Por quê? Tem que se colocar, como disse o próprio Subirá, tem que se colocar um pano de fundo, entender qual que era a realidade daquele povo. Aquele povo já não comia. Eu não estou falando de pessoas que viviam em Roma, tá? Eu estou falando de pessoas que viviam em Roma, mas que já tinham Torá. Aquele povo não come carne sacrificada, as carnes que não são as dos animais que são liberados lá em Levítico 11. Não come, porque a pessoa está seguindo o Torá. Prova disso é que não existe um texto que fala de alguém comendo coisas assim. Não existe. Não tem nenhum texto. Pode procurar a Bíblia inteira. Não tem nenhum texto falando isso. Tem texto falando o oposto. E a gente vai ver já já. Aliás, deixa eu ver agora. Vou achar aqui. Achei. Porque eis que... Vou ler do jeito que tá aqui. Vai. O Senhor virá com fogo. Quando? Quando que ele vem com fogo? Eu acho que você já sabe a resposta. E com seus carros com um torvelino. Sei lá que jogo é essa. Para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo em toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Quando que é isso? E os que se santificam e se purificam, e é para isso que serve a Torá, na hora que eu falei deixa para lá, é isso aqui, tá? Torá, observar os mandamentos da Torá é para santificação, não é para salvação. É separação, tá? Santificação é separação. Os que se santificam e se purificam, né? Purificam, santificam, nos jardins uns após os outros. Os que comem carne de porco é abominação. Abominação é aquilo que não está em Levítico, tá? Comer qualquer coisa que não está em Levítico, como porco, abominação, o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Quando é isso? Quando? Naquele dia de fogo, naquele dia de ira, de furor, de ira. Quando que é isso? Quem que vai ser consumido? Os que comem carne de porco, abominação, rato. É isso que está dizendo o texto aqui, Isaías. Se você ler o texto, o contexto todo de Isaías, é tudo profético. Já aconteceu isso? Você está falando... Ó, isso aqui é uma profecia. Quando a profecia é do Criador, ela acontece. Ela tem que acontecer, senão ele não é profeta. É o que diz a Bíblia. Se não aconteceu ainda, é porque vai acontecer. A não ser que você me fale que isso aqui já aconteceu. Se você me fala que isso aqui já aconteceu, tá tudo certo. Me fala quando. Escreve aí nos comentários, que nem o youtuber fala. Pode escrever nos comentários aí. Quando que isso aqui aconteceu? Vamos voltar lá pro texto do Subirá. Gente que acaba pecando, porque o que não procede da fé é pecado. Então ele disse, se a pessoa acreditar nisso e violar sua consciência, então sim, ela se contaminou. Mas O que não procede da fé é pecado, meu amigo. Pecado é a transgressão da lei. Vamos achar o texto, vamos achar o texto. Vamos lá. 1 João 3. Aqui, ó. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Mas o que é iniquidade? O que é iniquidade? Vamos ver o que é iniquidade? Vamos olhar aqui, ó. 1 João 3, 4. Vamos lá. 1 João, cadê Pedro? Não. 1 João 3. Fazendo isso sem dar pausa aí no vídeo para que você também aprenda a fazer, tá? 3, 4. Vamos ver. Qualquer um comete pecado, também comete anomia. Vamos ver o que significa isso? Ó. E pecado é anomia. O que é anomia? É o mesmo, 458, 458. Vamos lá ver? Lawless. Desobediência é pecado. O que é lawless? Vou abrir aqui para vocês. Não precisa acreditar em mim não, tá? Law é lei. Lawlessness, né? Less é sem lei. Então, e ness é
É difícil, não interessa. Não é aula de inglês isso aqui não. Vai lá. Ilegalidade. Viver de forma ilegal. Sem lei. Vamos ver o que é law? Law. Lei. Então, quando você lê isso aqui, qualquer um que comete pecado, comete sem lei. Comete ilegalidade. Qualquer um que comete pecado também comete ilegalidade, viver sem lei, porque pecado é a ilegalidade. Não é viver sem a fé que é o pecado. Não, o pecado é viver sem lei. A fé é outra coisa. Viver sem lei é pecado. Então vamos lá voltar no vídeo dele. Vamos escutar de novo o que ele falou. Capítulo 14, ele vai falar de pessoas que são fracas, débeis na fé, né? De gente que acaba pecando, porque o que não procede da fé é pecado. Então, ele diz, O que não procede da fé é pecado. se a pessoa acredita É isso aí mesmo, né? nisso e violar sua consciência, então sim, ela se contaminou. Mas o que ele está nos mostrando é que, como padrão, esse tipo de alimento diferente, antes restrito, agora não é considerado proibição e nem tampouco contaminação. E diz nada impuro em si mesmo. A não ser que, equivocado por uma crença errada, a pessoa acreditando nisso, de fato, tenha que lidar com a realidade da impureza. Depois, no mesmo capítulo 14 de Romanos, agora eu vou ler dos versículos 19 a 21, Paulo diz assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras. Mas, vou repetir, todas as coisas, na verdade, são puras. Ele diz, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que nós temos direito a comer qualquer coisa, mas nem todo mundo tem a mesma consciência. E para entender isso, nós vamos gastar tempo lendo todo o capítulo. Você tem que começar já dos primeiros versículos de Romanos 14, quando ele diz, um acredita que pode se comer de todas as coisas, outro acredita que só pode comer, né, vegetais, legumes. Ele vai chamar... Desculpa, para entender isso, não é começar a ler o capítulo todo, não, tá? Para começar a entender isso, tem que começar lá em Gênesis 1. Aí você vai conseguir entender. Porque senão você vai ler a carta com o seu entendimento prévio e você vai encontrar na sua carta somente aquilo que você acredita. E tá errado. Tá errado. Se você quiser entender o que está escrito, você não tem que procurar o que você acredita. Você tem que procurar o que a pessoa quis dizer. É isso, esse que é a forma correta de você interpretar um texto. Procurar entender o que o autor quis dizer quando ele escreveu aquilo. E não procurar no que o autor escreveu aquilo que você concorda. E ignorar aquilo que você discorda. Chamar esse que acredita na restrição de alimento de débil na fé. Mas Paulo está dizendo, respeite ele. Em outras palavras, ele está dizendo, se ele não tem o conhecimento bíblico, você também não precisa, em nome do seu conhecimento, da sua liberdade, atropelá-lo. Então Paulo está dizendo, ao mesmo tempo que nós temos que levantar a bandeira de mostrar a doutrina bíblica do que é certo e errado, e não deixar a gente botar um rótulo de proibido em algo que não tem, por outro lado, ele está dizendo, às vezes nós temos que abrir mão do que nos é direito, para também não causar escândalo. Então vamos continuar. Ele diz, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras. Novamente ele repete isso, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom... Todas as coisas realmente são puras? Eu vou só sugerir, tá? Imagina que as pessoas gostam de fazer entre quatro paredes. Você imagina a podridão que tem ali dentro. Né? Não estou falando, né, você ou com a sua esposa, ou você mulher com seu esposo, mas as pessoas, outras pessoas gostam de fazer. É tudo puro aquilo ali? Tá tudo certo? Todas essas coisas são puras? Quer dizer que a gente lê escrito que todas as coisas são puras, a gente entende que tudo é puro mesmo? É isso mesmo? É assim que a gente entende? Tá correto entender dessa maneira? Quando interessa, ele quer entender no literal, né? Quando não interessa, aí ele vai lá. Bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Esse é um aspecto, né, que nós precisamos levar em conta. O que é pecado é fazer o irmão tropeçar, e não necessariamente a comida que é ingerida. Podemos levar em conta ainda 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 8, quando ele diz, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comemos, e nada ganharemos se comermos. Então ele está dizendo, espiritualmente falando, não faz a menor diferença, né, diante de Deus, para agradar a Deus, não há nenhum tipo de lucro e nem de perda, comendo ou não comendo. Então, o que nós temos aqui, obviamente, é uma passada de régua muito clara, mostrando que quaisquer restrições que imperaram na antiga aliança, elas foram restringidas na nova. Há determinados grupos que são contrários à carne de porco. Tem gente que não é nem por declarações, né, do Antigo Testamento, alguns criam até outras, né, percepções, dizendo não, determinados tipos de animais trazem uma carga espiritual junto e estabelecem restrições que o Novo Testamento não estabelece. Agora presta atenção, não estou dizendo que você não deva comer de forma inteligente e buscar aquilo que é saudável. Uma coisa é não ter uma restrição de que a carne de porco, né, ao ser consumida, que ela venha a ser pecado, a gente entender isso. A outra é você então comer qualquer tipo de porco criado de qualquer forma, em qualquer condição. O que eu estou discutindo aqui não são aspectos de higiene, né? Aliás, na verdade, a alimentação saudável é algo que todos nós deveríamos reaprender, mas nós estamos discutindo a questão espiritual. Menos esse senhor aí que está acima do peso, né? Não tem nenhum tipo de restrição hoje, eu não diria isso.
Nós já vimos um destaque que o apóstolo Paulo dá, quando em 1 Coríntios 14 ele fala a respeito de pessoas que não estão andando segundo o amor de Deus. Então, por exemplo, no versículo 15, Paulo diz, se o seu irmão, Romanos 14, 15, se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. A Bíblia está dizendo, não atropele outro. Não defenda de forma egoísta a sua convicção. Eu vejo gente tentando defender algumas opiniões e não é que doutrinariamente eles estejam errados, mas a sua conduta violenta o código da mesma palavra de Deus que eles estão usando para defender a questão doutrinária. Então nós precisamos entender que há situações onde a gente não apenas pode, mas deveria se poupar. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo está falando com a igreja, né, de pessoas que se converteram vindas todas da idolatria, do paganismo, e ele começa a falar das comidas consagradas aos ídolos, né, que no meio dos pagãos, dos gentios, isso era muito comum. Então ele diz assim, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, vou ler 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 4 até o 13. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então Paulo está dizendo, gente, o ídolo não dá essa moral toda. Ele não é nada, e nós sabemos que só tem um Deus. Esse que é o objetivo de todos os outros textos que ele leu. Isso que é engraçado. Ele mesmo está se contradizendo. O objetivo dos textos que ele tinha lido até então não era te convencer que você pode comer carne de porco. O objetivo era que você podia comer com a consciência limpa. Que todos esses deuses, essas entidades, elas não existem. Eu já comentei isso antes, na hora que eu estava lendo o texto. Porque ainda que existam alguns, são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. E diz, entretanto, nem todos têm esse conhecimento. E diz, uma coisa é o conhecimento que você temos, outra é o que os que estão perto de nós têm. Então ele diz, alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, gente que veio de um background... Exatamente esse é o contexto. Aqui ele está falando certo, tá tudo certo isso aí. Exatamente esse contexto. As pessoas deixavam de comer, iam comer legumes por causa desse pensamento. É isso aqui que o texto fazia, que falava. Antes da conversão, que tinha toda essa prática, de repente, aquele novo convertido sem entendimento, ele começa a ficar com medo. Eu estou me contaminando, eu estou espiritualmente falando, me prostituindo, né? Agora, a palavra de Deus diz o seguinte, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, já lemos isso antes, pois nada perderemos se não comemos e nada ganharemos se comemos, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Então a advertência aqui, igual Romanos 14, é clara. Aí depois ele diz, porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Então Paulo está dizendo, não existe uma restrição sobre alimentos específicos, mas existe uma restrição... Essa parte é boa. ...errada para defender alimentos certos. Essa parte é boa. Valeu, Subirá. Que você precisamos entender, né? Essa declaração, eu já li Romanos 14, e eu quero insistir, esse ponto é importante. Se o teu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo, honrando o irmão sem atropelá-lo, às vezes abrindo mão de um direito, para não passar por cima da consciência fraca de alguém e escandalizá-lo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Quando o evangelho começou a ser pregado entre os gentios, uma das primeiras igrejas que se formou com gentios convertidos foi a igreja de Antioquia. Atos capítulo 11 nos mostra que os apóstolos enviam Barnabé para cuidar dessa nova igreja e liderá-la. Barnabé, em determinado momento, né, busca Paulo, agora convertido, e o leva para ser parte da sua equipe ministerial na igreja de Antioquia. Até que em determinado momento, Atos 15 nos mostra que certos judeus desceram de Jerusalém, tentando judaizar os gentios que haviam se convertido, tentando exigir que eles se circuncidassem. Já falamos disso. Aos ritos da lei do Velho Testamento. Eles se posicionam, se levantam para defender a salvação pela graça mediante a fé. E, diante disso, o concílio de Jerusalém, a reunião não só dos apóstolos, mas de todos os presbíteros, os anciãos da igreja. Eu já falei disso, mas eu vou lembrar porque o Subirá, ele obviamente, dá para perceber, é um excelente pregador, ele convence, ele tem ali ele fala de uma forma bastante assertiva, né? Realmente ele é bom. Infelizmente, fala besteira, como falou nesse vídeo inteiro, né? Algumas coisas, né, eu reconheci que está muito bem falado, mas, de maneira geral, o propósito desse vídeo que ele fez é péssimo, péssimo. Liberou geral. Quando ele falou isso aí, está tudo errado, né? Eu vou lembrar aqui, era um assunto, esse assunto que ele está falando aqui agora, vou até voltar alguns segundos, né? 22 e 3, vamos voltar um pouquinho. Lembra que eu falei, é tão importante esse assunto, tão importante e tão causador de dúvidas entre os próprios apóstolos, que eles eles voltaram para Jerusalém para discutir sobre aquilo, para chegar num consenso geral com todos os outros apóstolos e anciãos que tinham ali crido, né? Que criam no Criador, no Messias. Então pensa bem numa coisa. Se fosse uma coisa já
Tava claro, é óbvio, igual ele fala, é tudo muito claro, é tudo muito óbvio, né? As cartas diziam muito óbvio, é tudo muito claro, a mensagem de Jesus era essa. Pô, mas era, então eles não perceberam, é isso, eles não tinham entendido, eles tiveram que eles tiveram que ir, Barnabé, ele falou Barnabé, acho que foi Barnabé e Paulo, não lembro eu confundo sempre que começa com P, eu tenho essa dificuldade. Eu não lembro se era Barnabé ou Paulo, Barnabé e... Vamos ver, ele vai falar aqui. Isso, o concílio de Jerusalém, a reunião não só dos apóstolos, que desceram de Jerusalém, tentando judaizar os gentios que haviam se convertido, tentando exigir que eles se circuncidassem, se sujeitassem aos ritos da lei do Velho Testamento. Eles se posicionam, se levantam para defender a salvação pela graça mediante a fé. E, diante disso, o concílio de Jerusalém, a reunião não só dos apóstolos, mas de todos os presbíteros, os anciãos da igreja, chega a um consenso, e eles dizem assim nos versículos 28 e 29... Se chegou a um consenso é porque discutiu, não falou quem que era, não interessa, é Paulo Barnabé ou Pedro Barnabé, mas se chegou no consenso é porque houve uma discussão, e a gente leu lá que a discussão foi grande, lembra que eu falei que a treta foi grande e tal, não sei o quê, que deu pau e não sei o quê, pancadaria, houve uma discussão enorme. Volta lá no texto e lê. Houve uma discussão enorme. Se houve discussão é porque realmente não era uma coisa que estava extremamente clara para todos. Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a questão da circuncisão. Era essa questão que eles estavam levando para lá. E até hoje isso é uma questão. Tá? Para muitos. Né? Para muitos ainda isso é uma questão. Não estava falando de comida, meu amigo. Não estava te falando de comer carne de porco. Não é isso. Você está enchendo linguiça aí. Tá fazendo o meu vídeo aí de ficar já com 1h40 aqui. De Atos 15. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não são apenas eles usando o nome do Espírito Santo, mas o Espírito Santo inspirou a escrever que eles entenderam que isso vinha do Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então está dizendo, não tem que se considerar, não tem que preocupar com observar a lei. Eles dizem só essas coisas essenciais. Quais? Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. Mas Paulo diz que não é necessariamente problema, ok. Mas eu posso me abster não pela comida ou nem pelo ídolo em si, mas por causa do outro irmão. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. 1. 2. Bem como do sangue. 3. Da carne de animais sufocados. E 4. Da imoralidade sexual. Apenas 4 observações iniciais são feitas, dizendo para eles, preocupem-se apenas com isso. Iniciais. Que tanto a idolatria como a imoralidade Iniciais. proibidas no Velho Testamento. E eles estão dizendo, isso é lei moral, continua. Mas eles pegam uma restrição alimentar. E diz, se abstenham do sangue. Nós precisamos entender que isso foi introduzido com clareza na Nova Aliança como uma restrição. Porque mesmo antes da lei, isso já é tido como mandamento ou lei moral, Deus dizia, né, que a vida está no sangue e que o sangue não deveria ser consumido ou ingerido. Nós temos uma comida de origem portuguesa, muito conhecida no Brasil, especialmente no Nordeste, chamado sarapatel. Isso pode até mudar de lugar para lugar, mas é uma comida onde o alimento, a carne é cozinhada. Agilizar. Nós conhecemos, por exemplo, em alguns lugares é chamado de galinha ao molho pardo. Né? Aliás, quando a Bíblia fala abster do sangue é uma coisa, carne sufocada é outra, mas é parecida. Qual a questão da carne? No Velho Testamento, quando Deus entregou a carne para que os homens comessem, ele instruiu, vocês têm que derramar o sangue por terra, não comam do sangue. Então, que a carne sufocada, um animal, por exemplo, cujo pescoço era quebrado, mas não era cortado, pendurado para que o sangue fosse embora, e era cozido no próprio sangue, isso era chamado carne sufocada. Ou seja, dos 4, 2 mandamentos são especificamente sobre o não consumo de sangue. Então, se você nunca entendeu isso com clareza, eu quero falar com a maior clareza possível. Não há nada, absolutamente nada no Novo Testamento que anule essa exceção, né, ou essa transposição de algo que não é só tratado como lei mosaica, assim como lei moral. Agora, tirando essa única exceção, não há absolutamente nada com que nós Única exceção. no sentido de impureza ou de contaminação, a não ser a maneira como nos conduzimos para que a gente não escandalize ninguém. E terminando, né, eu gostaria de dar um destaque. A palavra de Deus fala muito sobre receber alimentos com ações de graças. E alguns, muitas vezes, acreditam que isso é só dizer para Deus muito obrigado. Né? Na verdade, eu acredito que é mais do que isso. Você acredita? Mas antes de explicar que é mais do que isso, em 1 Coríntios 11, Que é? Porque eu não vi essa parte. Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu. Antes de partir para comer, ele deu graças. Em Mateus 15:36, a Bíblia diz, Jesus pegou 7 pães e os peixes e, tendo dado graças, antes da multiplicação, os partiu e deu aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Era um hábito comum de Jesus dar graças. Paulo, em Atos 27:35, quando está naquele navio, né, na iminência de um naufrágio, que vai parar, o povo vai todo para a ilha de Malta depois. A Bíblia diz que Paulo, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de partir, começou a comer. Eu acredito que essa oração, ela envolve mais do que só dizer um muito obrigado. A palavra de Deus diz que os alimentos que Deus criou são para ser recebidos com gratidão pelos que creem. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6 que Deus fez o estômago para receber os alimentos e os alimentos para serem recebidos no estômago. Chegará o dia em que ele vai destruir tanto um como o outro. Até lá, né? A Bíblia está dizendo que tudo o que Deus criou é para ser recebido com gratidão pelos que creem. Pastor, então, porque durante um tempo houve a restrição. As leis, Hebreus 10:1 diz, não tinha imagem exata das coisas, sim a só... Falta mais 2 minutos, deixa eu só terminar aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela. Gente, pensa numa coisa. Toda a Torá é muito clara, passo a passo, cada uma das coisas. Se você abrir lá, no caso a gente está falando de leis de alimento, né? Se você abrir lá em Levítico, você vai ler passo a passo como que é cada coisa, sistematicamente, sem confusão. Por quê? Nosso Criador não é um criador de confusão. Passo a passo, explicando tudo. Como que é o casamento?
como que você deve comer, como você deve educar o seu filho, como você deve plantar, como que você deve tratar os seus funcionários, ou no caso, os seus servos, como que você deve tratar o estrangeiro. Tudo é muito claro. Só que de repente houve uma nova aliança. Entre aspas, tá? Entre aspas, estou sendo sarcástico aqui. Houve uma nova aliança e que mudou tudo e que não dá para entender nada. Não tem explicando passo a passo. Pega um texto daqui, pega um texto de lá, é a carta do Paulo, é não sei o quê. Meu amigo, isso é loucura. Isso é loucura. Não tem uma coisa sistematizada, tudo bonitinho, é tudo bagunçado. Se há realmente, de fato há uma nova aliança, mas se há realmente um novo testamento, que é esse que é o negócio, um novo testamento, não uma nova aliança, não, um novo testamento é um texto, né? Eu pelo menos entendo como um texto escrevendo ali, um novo contrato. Se há realmente um novo contrato, que o que eu entendo é o mesmo contrato, uma nova assinatura, né? Um mesmo contrato e uma nova, um mesmo contrato nupcial e uma nova aliança. É isso que eu entendo. Agora, se alguém está dizendo que existe um novo contrato, por favor, qual que é o contrato? É o Novo Testamento, aquela bagunça. Você pega um texto ali que está numa carta, que foi enviada para não sei quem, e que no final da carta ele fala, no verão eu vou passar aí. Tem carta assim, tá? No verão eu dou uma passada aí e te dou um abraço. Vai ler o conteúdo das cartas, lê o começo, lê o fim, pra você entender como é que é. É endereçado a uma pessoa e no final tem um tchau e alguma coisa assim. Deixa aí que eu já pego. É uma carta para alguém. Não dá para chamar de testamento, gente. Alguém pegou um monte de cartas, juntou tudo e falou: isso aqui é o Novo Testamento. Com os evangelhos. Não estou desfazendo, não estou tirando o mérito da carta. A carta é muito boa. As cartas são muito boas. Boas para a gente aprender. Mas não para a gente chamar de um novo texto, uma nova lei. Não é assim. Não é assim. A gente tem que ter tudo descrito corretamente para chamar aquilo de um novo contrato ou um novo concerto. É só uma nova aliança. Uma nova aliança é um acordo que agora vocês vão receber, vocês vão de fato seguir aquilo ali. Bom, enfim, já deu 1h40. Tchau. Estuda. Vai, pega a Torá lá em Bereshit 1, começa a ler, não fica vendo essas coisas aqui não.